Oi, gente, boa noite. Obrigado a todos e a todas pela presença. Hoje a gente encerra o nosso ciclo feminista aqui na Travessa Ipanema, onde o ciclo também começou. Eu peço desculpas, mas eu fiz uma colinha aqui para falar com vocês, que essa hora eu já não penso muito bem. Mas eu fiz esse guia para falar um pouco sobre o nosso ciclo, né? Que só foi possível graças às parcerias com a UF, representada dentre algumas participantes pela nossa curadora Lívia Magalhães, com a Escola Parque, o Colégio Pedro II, o Museu do Amanhã, os amigos do museu, a Rádio MEC e a todas as editoras que nos ajudaram no contato com os autores. O ciclo, que teve em sua composição 11 mesas e temas, trouxe um pouco sobre os caminhos das mulheres nos campos da ciência, do esporte, da economia, das artes, da poesia, da história, e trabalhou com as visões dentro do movimento feminista que hoje se apresenta cada vez mais de forma plural. Contou com a participação de 33 debatedoras e mais de 500 ouvintes presentes. Em tempos em que essa discussão nos parece um ponto de inflexão importante no cenário político atual, e com as diferentes visões e opiniões que vêm se formando, com o mercado editorial voltado cada vez mais para o tema e para a reedição dos textos clássicos, o ciclo ICFIM veio preocupar os espaços democráticos dos museus, escolas e livrarias e proporcionar uma reflexão sobre a sociedade e cultura hoje. Nessa noite, recebemos à mesa Mulheres Negras na Literatura, que, confesso, não surgiu de forma proposital. Mas sim, o início seria uma mesa sobre mulheres e literatura. Sempre existe aquela dúvida sobre a separação do tema em nichos específicos. Será que estamos separando demais, ao invés de aglutinar? Mas como as indicações da Lívia e minhas aconteceram de forma simultânea, vimos que todos os nomes que trouxemos eram, sim, de escritoras negras. Queríamos ouvi-las. E era o que estávamos lendo, o que vem, talvez tardiamente, ocupando os espaços das estantes e as resenhas de jornais. Entendemos que, assim como no feminismo, cada viés é único, e no caso dos protagonismos, essa mesa, sim, era mais do que necessária. Compondo a mesa dessa noite, temos Stephanie Borges, escritora e tradutora, que tem recentemente lançado pela editora Elefante um livro da Bell Hooks. A escritora Eliane Alves Cruz, vocês devem conhecer pelo Crime no Cais de Valongo, Água de Barrela, entre outros. E Simone Rico, que tem um livro recém-editado pela editora Malê, Vértices Negras, esse daqui. E, no mais, eu queria agradecer muito a presença de todos novamente, em nome da Livraria da Travessa, agradecer às debatedoras pela presença. Espero que vocês desfrutem do encontro. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Aqui para facilitar essa conversa, esse processo, acho que a gente tem muita coisa interessante para ouvir. Então eu quero começar pedindo para vocês falarem um pouquinho da importância da literatura na vida de vocês. Assim, como foi que vocês se descobriram escritoras? Boa noite, prazer estar aqui com vocês, fechar esse ciclo abrindo caminhos, né? Espero que sejam caminhos de contatos com escritas de mulheres que vêm batalhando dentro desse espaço onde nós temos muitas antecessoras que ainda não são tão conhecidas, né? E tem uma nova geração aí chegando, que eu nem faço parte dela, eu sou apenas mediadora da chegada delas nesse encontro com vocês. Então, como a literatura me influenciou, totalmente, porque eu, depois de quase 15 anos no trabalho técnico-administrativo, eu era secretária de uma pós-graduação na UERJ, da pós de filosofia, e aí eu decido, um pouco antes desses 15 anos, né, decido voltar para a universidade, vou fazer letras, termino letras, vou fazer mestrado e vou fazer um mestrado de literaturas africanas. E aí faço mestrado, termino o mestrado e fico pensando, não sei, dar aula, não sei, vou tentar
vou pensar, e aí adorei dar aula e dando aula de literaturas africanas. As aulas me fizeram ler, me fizeram entrar nesse espaço, me fizeram produzir textos, escrever, que é o processo desse livro aqui, e por conta desse convite das aulas de literatura, eu acabei sendo mordida por esse bichinho da sala de aula. E aí fui trabalhar como professora, encerrei o outro percurso de vida. Então a influência da literatura é total, porque a minha paixão nunca foi ensinar sujeito, objeto direto, indireto. Eu quero que as pessoas possam se comunicar na plenitude usando todas as linguagens, e a linguagem escrita, principalmente para nós, população negra, é um terreno marcado por muita dificuldade, é um terreno marcado por muita interdição. A gente não costuma ter da nossa família essa herança com a escrita. Então, eu tive do meu pai, por exemplo, uma herança musical muito grande. Eu tive da minha avó uma herança de oralidade muito grande. E o que a literatura me deu foram algumas coisas que meu pai, minha avó, minha mãe não puderam me dar. Então a literatura me deu a possibilidade de comunhão com aqueles que se comunicam em diferentes linguagens. Então a influência da literatura para mim é de redefinir os caminhos da minha trajetória profissional e também pessoal, porque eu deixo de fazer um trabalho que é um trabalho com estabilidade, um trabalho, né, que eu já fazia de olho fechado, e vou entrar num caminho, né, que é o caminho apaixonante, ao mesmo tempo irritante da sala de aula, mas que é maravilhoso, porque ele me recoloca todo dia em contato com a importância da leitura. A mesma importância que a literatura teve para mim, eu quero que tenha para os meus alunos. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou a Eliana. A importância da literatura na minha vida. Caramba, eu às vezes eu fico pensando nisso, né? Eu sempre gosto de dizer que os livros me soterraram, né? Eu fui soterrada por livro, porque meu pai tinha o livro como aquele objeto de desejo, né? Porque ele fez direito e ele, desde muito cedo, minha bisavó era faxineira da Câmara dos Vereadores em Salvador, e ela via aqueles políticos falando, e ela lá servindo café, lavando latrina, lavando chão, e o maior orgulho da vida dela era ter o neto estudando direito. Então, aqui no Rio, quando meu pai saía daqui, ia para lá visitá-la, ela queria exibir ele para todo mundo, né? Porque era o filho doutor, era o neto do doutor. E ela, desde pequeno, levava ele para ouvir poeta, ouvir recital, ouvir saraus, porque ela sentia, ela sabia que a gente precisa muito mais do que a educação formal, que nos forma realmente como cidadãos e como o que a gente carrega na nossa bagagem cultural é mais do que o cuspe-giz da sala de aula de nananana. Então ela sentia que ela precisava dar essa cultura ampla para o neto e para os descendentes. E essa foi a minha herança, né? Meu pai, eu acho que muita gente aqui já ouviu isso, né? Eu não vou te deixar dinheiro, mas eu vou te deixar uma coisa que ninguém te tira, que é a educação, que é a cultura, que é o conhecimento. Quem tem um conhecimento tem o poder. Essa é uma frase muito, muito forte dela, que ela gostava de usar e que eu até coloquei no Água de Barrela. Ela falava aí, repetia isso como um mantra, para que a gente entendesse que se a gente quisesse entrar em determinados espaços que sempre nos foram vedados, a gente ia precisar estudar. Aí, né? A gente ia precisar estudar, ia precisar se apropriar dos conhecimentos que quem dominou sempre teve, com todas as facilidades do mundo. Então a gente ia ter que quebrar esse muro através do conhecimento. Então eu fui meio que soterrada por livro, porque meu pai tinha uma compulsão por livro. Ele entra na livraria, até hoje ele é assim, ele entra na livraria, ele sai vendo, ele vai comprando, ele é aquele cara que tem o vendedor do coração, que no final do ano dá presente, ele vai comprar. E às vezes ele esquece, compra repetido. Cansei de dar presente para os meus amigos de livro repetido que meu pai comprou. Ele era essa pessoa tão louca. E a gente tinha assim, um certo choque, porque eu, na minha infância e adolescência, eu sou disléxica, né? Eu sou disléxica. E essa dislexia,
ela me atrapalhou muito na infância, porque eu não conseguia ler com a rapidez e com a volúpia que ele queria que eu tivesse. Era uma impossibilidade, aquilo me cansava absurdamente, eu não sabia o que era. E aí, quando aquilo começou a afetar o meu rendimento na escola, minha mãe me levou para tratar isso, né? Antigamente não era fono, era logopedia, me lembro. E a gente saía lá de Madureira e ia pro Largo do Machado, que acho que era uma das únicas profissionais que tratavam disso. Era aqui na Zona Sul, e a gente saía lá de Madureira, pegava não sei o que. E eu me lembro disso, que depois que eu consegui dominar essa história da dislexia, aí abriu um mundo para mim, porque não era mais dolorido ler. Então, sempre que eu escuto um jovem dizer que não lê, às vezes ele não lê, não é porque ele não queira. Primeiro que ele não se vê naquela literatura, né? Ele não se vê na literatura. Ontem a gente lançou aquele livro do Índico e do Atlântico, né? Com escritores moçambicanos e brasileiros. Agora tem 3 dias. E o Marcelo Moutinho estava falando uma coisa que eu acho que realmente... Eu não sei se a gente deve estudar determinados autores na escola, porque é pesado demais. A criança não dá conta de ler José de Alencar com determinada idade. Talvez ali não seja o momento para aquela literatura. O importante é conquistar o cara para a leitura. E depois você vai sofisticando, né? Vai aprimorando. Então a gente sempre teve uma literatura na escola muito complicada para uma criança, por exemplo, disléxica como eu. Eu não conseguia, era um sacrifício. Aí eu tenho um amigo muito engraçado que sempre diz: aí você só de teimosa foi fazer jornalismo, né? Só de pirraça foi fazer uma coisa que você tem que escrever o dia inteiro. Tem que ler e tem que escrever o dia inteiro. Mas foi mais ou menos isso. Falei, não, eu vou dominar isso aqui eu vou dominar. E dominei, né? Fiz jornalismo e tal. E o que acontece? Eu passei 20 anos da minha vida escrevendo todo santo dia a história de alguém. Porque eu trabalhava com esporte, e esporte nada mais é do que você contar a história, uma mini história todo dia. Acontece uma coisa, um jogo, sei lá, uma competição, ou um treinamento, ou alguma coisa, e você conta aquela história ali, né? O cara estava doente, não sei o quê, luxou o joelho, não. Eu passei 20 anos escrevendo isso. Isso me foi um treinamento. Então, a literatura, para mim, ela deixou de ser uma dor para virar um objeto de desejo e para virar também uma compulsão, porque a partir do momento que eu consegui ler, eu achei que eu tinha que conquistar o tempo perdido, né? E saí lendo tudo que me caía nas mãos. E eu era jornalista e eu gosto da minha profissão, amo a minha profissão, mas eu sentia que ainda não era aquilo, né? Ainda não era aquilo. Mas olha só, eu não me via nesse lugar da escritora. Não me via. Porque, pelos motivos óbvios, né? Você olha aí as estantes aí, contem quantas escritoras negras brasileiras tem aí. No romance, quase ninguém, é um traço, né? Na estatística. Então eu não me passava pela cabeça aquilo. Eu decidi ser escritora por uma questão que eu acho que é um pouco psicanalítica, né? Porque a população negra, ela tem toda uma carência de história. Acho que o maior privilégio da população branca é o direito à história. Muita gente negra não vai até o avô, não vai até o bisavô. De onde a gente veio, né? Lá atrás, lá da África. De onde a gente veio? Não sei. Isso me incomodava, sabe? Porque eu acho que a gente vai passando pela vida meio como uma nau solta. Não tem, assim, um porto de partida. A gente, óbvio, somos brasileiros, temos já outra experiência, uma diáspora, mas falta alguma coisa. E eu sentia que na minha casa eu tinha essa história. Eu tenho essa história aqui, mas eles não estão me contando. Como é que eu vou acessar isso? Como é que eu vou resgatar isso? E aí foi que eu entendi que a oralidade é um fato, né? A oralidade, as pessoas são livros. Então eu vou ter que ler o livro que são as pessoas da minha família. E aí comecei, né? A investigar, a conversar com um, a conversar com outro, a conversar com um.
e fui juntando um quebra-cabeças. Então assim eu comecei a desenhar a história desse livro aí. E fui escrevendo. Quando eu me dei por mim, eu estava realmente escrevendo um livro. E bateu aquela angústia, até onde eu vou? Como é que eu posso... Quem é que vai se interessar por essa história? Número de páginas, isso não vai ficar grande demais, vai ficar pequeno demais. Começou a me dar uma angústia. Eu falei, quer saber? Eu vou relaxar, eu vou escrever, vou pesquisar, vou escrever. E fui escrevendo. Levei uns 5, 6 anos, né? Escrevendo e pesquisando, e saiu esse livro. Quando eu botei o ponto final, eu falei, bom, e agora, José, o que eu faço com isso? Comecei a procurar editoras, comecei a procurar, enfim, né, o que fazer, e topei com um concurso da Fundação Palmares, inscrevi lá também numa cena de filme, faltava 2 horas para terminar o prazo, e a gente levou minha prima em Brasília, uma coisa louca, e ganhei concurso. E quando eu ganhei concurso, eu descobri é isso que eu vim aqui fazer, né? É isso que eu quero fazer. Me surgiu recentemente uma oportunidade, né, de ir trabalhar no departamento de comunicação de um banco em São Paulo. Mas é isso que eu quero? Ficar, sei lá, 12 horas da minha vida ali, falando de número e porcentagem, não é minha praia, né? Então, tem horas que a gente tem que fazer escolhas, e eu acho que eu fiz a melhor escolha. Eu leio hoje, né? Os meus 2 romances são romances históricos, então eu leio muita história. Porque para que a gente consiga remontar algumas coisas do nosso passado, a gente precisa se apropriar de alguns conteúdos e de algumas coisas que não nos contam nas escolas nem nas universidades. Então eu passei a ler muito sobre os temas que me instigam, mas não só os livros, né, as teses de mestrado, de doutorado. Eu sou uma rata desses sites que tem tudo isso, porque é um conhecimento que fica muito retido na academia. E eu comecei a me questionar, se afinal de contas, né, a academia existe para quê? Ela é um fim em si mesmo, ou ela é para mim também? Ou ela é para extrapolar as fronteiras, enfim, para que todo mundo saiba que a gente não pode comemorar o golpe de 64. A gente precisa saber, né? E eu achei que se eu trouxesse isso para a literatura, talvez eu conseguisse fazer um link bacana com um cidadão comum que não está lá dentro, mergulhado naquele fazer científico. E deu certo, né? Eu fiz o Água de Barrela pesquisando fontes históricas, a história oral da minha família, fiz uma mistureba, deu certo. A segunda incursão foi o Crime do Cais de Valongo. Aí já foi uma coisa muito mais pensada, elaborada. Eu já sabia onde buscar, já sabia onde pesquisar, já sabia o que cortar, como cortar. Porque determinadas coisas não adianta, a gente só aprende fazendo. E a gente aprende olhando também como outros fazem. Por isso a gente precisa ler, né? Não existe escritor que não lê. A gente precisa ler, porque não é só o conteúdo, é a forma, né? Como se constrói uma narrativa, como aquele texto foi arquitetado. O pai da minha filha, ele é um cara assim, muito engenhoso, com o eletroeletrônico. Ele desmonta tudo para olhar e monta de novo. Então, mais ou menos é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que desmontar, a gente olha aquele texto ali, eu desmonto, como é que ela chegou a isso aqui? Como é que ele chegou a isso aqui? Aí esse resultado que tanto me encanta, o que tem aqui? Qual é o pó de pirlim-pim-pim? Qual é a mágica? E quando você começa a ter esse olhar, você começa também a desmistificar e a desglamorizar o local do escritor e da escrita. Deixa eu aproveitar o gancho, porque você falou uma coisa que já tem a ver com uma outra coisa que eu quero perguntar. Vou puxar a minha experiência aqui um pouquinho, que é o seguinte: eu sou leitora voraz desde a adolescência e, sei lá, na minha vida adulta, por volta, sei lá, uns 27, 28 anos, foi quando eu me liguei que eu lia pouquíssimas autoras e menos ainda autoras negras. E aí, assim, como eu sou uma pessoa, assim,
meio obcecada, eu fui lá e comecei a fazer listas. Eu comecei a pesquisar, então assim, tem que ler Chimamanda, tem que ler Toni Morrison, tem que ler Conceição Evaristo, e aí é muito engraçado porque hoje em dia as pessoas falam assim, nossa, Stephanie, mas você puxa umas referências assim, porque agora eu quero ler uma autora nigeriana que vai sair mês que vem, não sei o quê. Como é que você faz isso? E foi assim, foi um trabalho, foi um esforço. E aí as coisas vão fluindo, né? Quanto mais você lê, mais você descobre, enfim, mais você vai lendo. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão de ser uma mulher negra, leitora, e esse momento, assim, que cai a ficha de, poxa, eu leio tanto e não tô me vendo nesses livros, ou quando eu vejo outras mulheres negras, elas não se parecem comigo ou com as mulheres da minha família, com quem eu convivo. E como foi esse processo de buscar autoras com as quais a gente dialoga, a gente se reconhece? Então, quando eu comecei a ler, como eu falei do meu pai, que ele não tinha esse capital literário tão grande, mas ele sempre me deixava muito, me entusiasmava muito, me motivava muito a mergulhar da forma que a gente pudesse. Então, uma das coisas que ele fez foi me levar na biblioteca lá do meu bairro, tipo, passar como quem não quer nada. Já conhece a biblioteca aqui? Aqui tem muito livro que não tem lá em casa. Claro, né, gente? Lá em casa quase não tinha livro. E aí, aquele lugar ficou sendo muito a minha casa e as bibliotecárias me diziam muito o que ler, né? Isso aqui é muito bom, Clarice Lispector, isso aqui é muito bom, Raquel de Queiroz, todo aquele referencial, né, que acaba indo para a escola, que é bom mesmo, não estou desqualificando, não, mas a indicação era muito essa. Eu acho que eu demorei muito a me dar conta que eu não estava ali, que não tinha uma proximidade com a história da minha família, com a minha história de vida, porque eu fui me acostumando a encontrar muito isso no pagode, no samba, né? Então parecia para mim que eram universos diferentes. Eu acho que a ficha cai muito quando eu estou na graduação e depois quando eu vou para um mestrado de africanas. Aí eu vejo todo um universo que eu falo, gente, em que instante esses livros ficaram? Que eu fui uma rata de biblioteca, eu nunca topei com esses livros. E aí um dia lá, quando eu já estava no mestrado na UF, eu estou sentadinha lá, mexendo num livro e tal, e só tinha um lugar do meu lado, e senta do meu lado uma senhora, Conceição Evaristo, que eu olho e não sei que é a senhora que estava com um dos livros que estavam no meu colo, porque lá na biblioteca da UF você vai encontrar todos esses livros que você não encontra por aí. E aí, bato papo, converso, começo a ler e depois vou percebendo que não só nós estamos dentro de produções literárias, mas outras mulheres que me antecederam naquele espaço estão caminhando dentro daquele universo, produzindo, né, uma produção literária que não circula. E começo a ficar alucinada. Então, Miriam Alves, né? Lia Vieira. E aí começa a surgir todo um referencial que eu não paro mais de ler, né? Porque uma autora vai puxando outra. Então é nesse momento já, na graduação, já adulta, que eu vou me dar conta de que eu passei muito tempo lendo e encontrei. Né? Encontrei lá a Bertoleza, encontrei muitas personagens negras em Jorge Amado, mas com uma outra dicção, com uma outra representatividade. Aquelas personagens muitas vezes até não exerciam para mim a representatividade, porque eu fazia um distanciamento. Eu não queria ser. Então é aquele personagem que você não se identifica. E aí é o personagem da obra que você, né, sente um pouco de pena, mas não se identifica. Eu começo a ler uma outra produção literária que eu só encontro assim diva, né? Personagens assim que vivem histórias, que vivem momentos de afetividade, momentos de descoberta, de criação, que se parecem comigo, que se parecem com a minha avó, que se parecem com a minha mãe, pelas tristezas e pelas belezas, né? Pela humanidade. Então aí eu vou descobrir mulheres humanas, humanizadas dentro da produção literária já depois de adulta.
Hoje, isso é um problema. As pessoas olham para a sala de aula, quantos professores negros você tem, você já teve. Mas, na minha época de escola, isso não era uma questão. Não era uma questão que era debatida publicamente. O normal, o padrão, era eu ter a professora branca. E essa ficha me caiu de que eu não tinha nenhuma referência à minha volta. Foi, desculpa a palavra, na porrada mesmo, né? Com todas as discriminações que eu sofri na escola. A escola, para mim, foi um ambiente de muito sofrimento, porque eu estudei em escolas assim, classe média, e era aquela história do preto único, né? Ontem eu fui num evento e até encontrei um colega que era na faculdade, quando eu fiz a faculdade aqui em Ipanema, que era a faculdade da cidade, né? Que era ali. E éramos eu e ele na faculdade inteira. Eu encontrei com ele ontem e a gente até chorou junto por uma situação. Então essa ficha demora para cair realmente, porque a gente olha à volta, a gente não vê nos ambientes mais elitizados de cultura nada parecido com a gente. E a gente vai navegando na vida sentindo aquele incômodo, mas a gente acaba, né? Uma vez um amigo meu falou assim, olha, eu falei, nossa, minha casa tá um caos. Não, a sua casa tá em ordem. Não, tá um caos. Não, tá em ordem. Sabe por quê? O caos para você é a ordem. Você já se acostumou com essa bagunça, então o caos é a ordem. Então é isso que acontece. A gente vive no caos e a gente se acostuma com ele e aquilo passa a ser natural pra gente. O caos vira a ordem, a gente se acostuma com ele. Então a gente se acostuma com esse lugar de exceção. E é justamente isso, essa descolonização do olhar, esse incômodo que vai fazer com que a produção aumente, porque a partir do momento que você se incomoda, né, a Toni Morrison dizia, se existe uma literatura, se existe algo que você quer ler e ainda não foi escrito, escreva você. E eu acho que foi isso que eu fiz, e é isso que um monte de gente está fazendo, porque quando a gente olha para os nossos clássicos, os livros que estão no cânone, cadê a gente? A gente tem a Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis, tem um passado literário, né? E isso a gente demora para ver que tem, porque não nos reconhecem como tal. Teve até uma grande discussão aí, né, recentemente, que até a Elisa Lucinda foi à Academia Carioca e o crítico disse que a Carolina não era literatura e ela comprou a briga, e enfim. É isso, até hoje a gente está lutando com isso, né, para se impor nesse meio. E eu acho que, independente disso, também tem uma questão que são livros importantes que ficaram muito tempo fora do mercado. Assim, a Carolina ficou muito tempo sem ser editada porque era um livro mal visto durante a ditadura militar, porque era uma mulher negra na favela falando que os políticos abandonavam os mais pobres. Ela faz uma crítica social muito forte no Quarto de Despejo. Tem nada a ver com a gente hoje, né? Não, imagina. E aí, enfim, foi um livro que foi censurado durante muito tempo e que depois, mesmo depois do fim da censura, tinha-se uma ideia de que não existia demanda por esses livros. E eu acho também que hoje tem um movimento das editoras estarem reconhecendo que as mulheres negras querem se ler, elas querem se ver nas narrativas. E aí a gente vê, por exemplo, o Quarto de Despejo reeditado, a gente vê, de repente, chegam 4 edições do Úrsula, da Maria Firmina, chegando no mesmo ano. Assim, a gente pode escolher qual que a gente quer, sabe? Ilustrada, com notas de rodapé, com pós-fácil, prefácio. Pois é, então eu acho que tem aí esse movimento de redescoberta desse cânone também, porque é uma reivindicação nossa. A gente está mostrando, olha, não, a gente quer se ler, a gente quer se ver nos livros. Pois é, eu até, esse evento em que eu encontrei meu amigo de universidade, uma pessoa falou assim, uma pessoa muito famosa, falou assim, eu acho que eu sou muito contra essa questão do negro no Oscar, porque só agora, mas não que seja contra, é porque eu acho que é uma coisa artificial, porque fica parecendo uma forçação de barra, que só agora, porque tem que ter um negro no Oscar, tem que ter... Aí eu olhei aquilo assim e falei, olha só, não é uma questão de momento, isso é um movimento. É um movimento, você está vendo a pontinha do iceberg, mas lá embaixo d'água tem um monte de gente
um monte de coisa que aconteceu para que aquelas pessoas aparecessem ali na pontinha. E é mais ou menos isso que está acontecendo com a gente hoje, né? A gente tem toda uma construção de gerações até que a gente pudesse surgir. A gente não apareceu por acaso, né? Não é uma moda, é fruto de uma luta, é fruto de reivindicações, é fruto de um grupo enorme de pessoas reivindicando muita coisa durante muito tempo. A minha dúvida quando eu escrevi o meu primeiro livro, se seria lido ou não, ela era legítima, porque há muito pouco tempo atrás, esse livro não estaria na Livraria da Travessa, não por ser a Livraria da Travessa, mas não estaria num espaço como esse jamais. Não mesmo, né? E aí eu trago uma coisa aqui, um pouco uma provocação, né? Eu apareci como escritora por conta de uma política pública. Certo? O Ministério da Cultura tinha uma fundação chamada TEM, né? Agora não é mais MINC, enfim. Mas a Fundação Palmares Tavairi lançou um concurso porque viu esse gap, viu essa ausência, esse traço dos romances com a temática afro-brasileira. Lançou o concurso e eu apareci. Se não tivesse tido o concurso, será que eu teria lançado esse livro? Será que eu estaria hoje no estágio em que eu estou? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque a gente tem que cobrar o Estado brasileiro. A gente tem que cobrar o nosso país, a nossa cidadania e o nosso direito de ter as nossas narrativas e o incentivo aos nossos artistas. Porque é isso que fica. Você acabou entrando num gancho, falando do leitor, né? Em algum momento da sua fala. E eu acho que quando a gente está fazendo essa reflexão aqui sobre mulheres negras na literatura, a gente tem que falar de dois segmentos muito importantes. São as mulheres que fazem a produção teórica e são as jovens leitoras dessa produção teórica. Muitas delas estão se sentindo convidadas a escrever. Há um encorajamento que não havia antes, né? Quando você conversa com a Miriam, com a Conceição, com mulheres que surgiram lá com a geração Cadernos Negros, ali a partir de 78, elas vão buscar um referencial externo, e esse referencial externo ainda nutre hoje essa juventude, só que houve um alargamento. Tem um referencial teórico externo e tem um referencial teórico interno também. Então a gente tem uma produção maravilhosa da Nilma Lino, da Sueli Carneiro, mas quem? Que a gente pode... Cidinha Silva, escritoras que estão fazendo, Ana Maria Gonçalves, mas eu até queria trazer mais a produção teórica. Eu esqueci agora o nome de uma professora lá da UF, né, que faz um trabalho na pedagogia também, que tem um material teórico muito grande, e dentro de quase todas as universidades a gente tem aí a professora Cláudia Miranda, professora Yamara Reis, a gente tem uma professora Ainá, a gente tem uma professorada que não só produz referencial teórico, como referência para as suas alunas. Então, as leitoras, mulheres negras leitoras, à medida que eu falo, eu percebo meninas aí fazendo assim. Essas meninas são certamente leitoras. Essas meninas, eu não estou falando de algo que elas não conhecem, eu estou falando de algo que elas conhecem. Então, esse papel da mulher leitora e da mulher que faz a produção teórica é, assim, o que move essa engrenagem. Se a gente chega hoje numa travessa, é porque essas meninas, essas mulheres entram aqui para comprar, né? Então, o que acontece é que a gente precisa reconhecer também que, por conta dos movimentos negros não institucionais e das políticas públicas, com todas as questões que a gente possa levantar em relação à Lei 10.639, a gente levou, sim, para dentro das salas de leitura das escolas, para dentro dos espaços de formação, um referencial que antes não esteve lá. Então, a gente tem que reconhecer, é importante que a gente reconheça, se a gente tem uma geração hoje de meninas leitoras, é porque a gente tem uma geração de professoras, né? Trago para o feminino, porque em sua maioria são professoras que fizeram esse programa de formação de leitores. E em sala de aula, a gente vê que a nossa aluna, ela lê muito mais que o nosso aluno, né?
e ler textos muito mais diversificados. O aluno ainda fica um tempo maior lendo quadrinhos, lendo outras coisas, e a menina já está lendo lá de Djamila, né? Ih, a menina já está lá na frente, ele ainda está lá no Recruta Zero. Nem existe mais, né? Mas sei lá, tá numa coisa qualquer, tá lendo uma coisa qualquer em quadrinhos. Então, eu acho maravilhoso isso. Essa entrada das mulheres negras na literatura, ela convida outras mulheres negras, outras jovens negras, para abraçarem a literatura como uma prática onde elas exercem a representatividade, onde elas se reconhecem, e aí elas passam a trocar entre elas e elas formam, né, ciclos e formam grupos, né, que encoraja, que fortalece o consumo dessa literatura, né? Tem um lado, né, que pode ser perverso quando a gente pensa em consumo, mas tem um lado do consumir no sentido de alimentar essas meninas para que elas movimentem a literatura. Isso tem acontecido. O que eu, às vezes, estou andando por aí, vejo lá as meninas com o livrinho da Djamila, né? Com toda aquela coleção, que é uma coleção pequenininha. Isso é maravilhoso. Então, o papel da mulher leitora, da professora que estimula a formação de leitores e das políticas públicas que nós tivemos, que fizeram com que as salas de leituras hoje sejam abastecidas e um número grande de professoras tenha um referencial teórico para não deixar que esses livros fiquem encostados dentro do acervo da escola. Então, esse papel da mulher leitora eu queria destacar. Eu só queria fazer um comentário. Tem uns grupos maravilhosos no Instagram, para quem se interessa. Tem o Clã das Pretas, que é um grupo, @Clã das Pretas no Instagram, e elas fazem leituras coletivas. Elas montam lá um cronograma, elas só leem autoras negras, sim. E aí elas fazem stories com os comentários. Enfim, você pode participar de um clube de leitura à distância, para quem quer dicas de autoras negras para ler. E são meninas ótimas, são da Letras, são maravilhosas. Eu sigo, faço propaganda delas. Eu queria retomar uma coisa que você falou, Simone. Conversa muito com uma coisa que a Bell Hooks fala no Olhares Negros. Esse é um livro que ela vai falar muito da representação, da representatividade, mas de um viés muito crítico. Ela fala muito, por exemplo, sobre a representação das pessoas negras a partir do olhar dos brancos. Ela vai criticar, por exemplo, diretores de cinema negros que incorporam esse olhar para entrar na indústria cinematográfica, enfim, para conquistar Hollywood. Mas ela também fala um pouco da literatura. E ela fala muito sobre a questão da complexidade dos personagens. Você tocou num ponto que é uma coisa que me é muito cara, que é justamente isso. Tem, às vezes, uma personagem negra e ela é um estereótipo. Ou ela é uma mulher subalterna, ou ela é uma mulher sensual. Mas, assim, ela não tem conflitos, ela não tem questionamentos. Enfim, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção nos romances da Eliana, porque ela coloca essas contradições, assim, seja nas narradoras, seja nas personagens. Você vê que tem ali, tem doçura e conflito, e aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre, na hora de escrever, como entram essas questões, assim, vocês se preocupam especificamente, tipo, tem esse estereótipo da mulher negra, raivosa, barraqueira, vou desconstruir esse negócio, ou vai assim, sem pensar, quando vê, já foi? Então, a minha produção, ela inclui textos muito pontuais. Então, eu participei de uma experiência audiovisual, que é o curta Elecô. É um curta vencedor do Festival 72 Horas. É um trabalho com performance e o filme tem um texto, né? Ele é aberto com uma poesia, que é uma poesia feita por mim. E nessa poesia a gente está pensando a nossa chegada, né, como mulheres negras ao Cais do Valongo. Então é uma escrita muito específica. Depois tem
tem um outro poema, né, que foi para um encontro de performance ano passado, que era o Corpas, que vocês podem ver no Cultne, eu estou declamando lá. E aqui no Vértice eu estou como organizadora. Então é o trabalho daquela que está dentro de uma oficina, mediando 22 jovens que estão escrevendo, né, uma oficina realizada lá no Centro Cultural Justiça Federal. E a gente está pensando identidades, né, nessa proposta aqui. Então, quando essa jovem vai escrever sobre identidade, essa identidade que foi retratada de uma forma estereotipada, ela pode aparecer na escrita dele. A questão é se ela vai aparecer humanizada. Porque eu não acredito que esse tipo de pessoa não exista. Ele existe. O que a gente está pensando é como a sensibilidade do autor que está escrevendo com a autorrepresentação vai criar uma diferença na medida que ele representa uma jovem, por exemplo, que está dentro do universo do funk, né? E uma pessoa que está fora desse universo vai representar colocando ali todas as cores de uma estereotipia. Então, acho que é importante que se tenha liberdade para se falar sobre as figuras que foram ao longo do processo histórico estereotipadas, mas que elas precisam também ser faladas de uma outra forma, a partir de um outro olhar, a partir de um outro lugar de fala, se a gente quiser bater num ponto que tem sido muito batido. Então, é preciso também que continue se falando de sujeitos negros que estão em espaços que continuam sendo espaços que não estão num atravessamento tão grande com esses outros espaços onde os autores estão. Mas continua existindo aquele jovem, aquela jovem que está ligada num universo de uma cultura que é uma cultura distanciada de muitas pessoas, mas é uma cultura que tem uma linguagem própria e que a gente vai ver em alguns livros que esses personagens existem ali, que eles são compostos, elaborados por autores que estão próximos. Então, será que ali há uma estereotipia? Será que esse autor, né, a forma como ele coloca, se ele escreve com autorrepresentação, dá a ele uma legitimidade para falar daquela personagem? Por exemplo, o uso da linguagem, né? A gente tem, em alguns contos aqui do Vértice, o uso de uma linguagem que ela pode ser considerada uma linguagem estereotipada, uma linguagem, né, que reduz a capacidade de expressão, de comunicação de um determinado personagem, mas ela é uma linguagem daquele grupo, sim. Então, eu acho importante, né, que essa escrita que é feita a partir da autorrepresentação, ela tenha a liberdade de continuar falando de todos os tipos, porque senão a gente, não quero mais falar da passista. Não, tem que falar sim, as passistas continuam existindo. A questão é descobrir como a gente fala, né? Então, acho que não é exatamente mudar o tipo que está sendo retratado, mas fazer a abordagem de uma forma que seja construída com mais proximidade daquele universo. Eu me preocupo demais com isso, demais, porque assim, eu escrevo ficção e romance histórico, né? Por enquanto eu estou até pensando num romance agora contemporâneo, né, que se passa nos dias atuais, estou amadurecendo ele na minha cabeça, mas escrevi esses dois e estou terminando um terceiro que é romance histórico. E aí eu fico sempre com a preocupação de não cair nas armadilhas, né? Porque a gente está tão condicionado a determinadas coisas que a gente tem que redobrar a atenção. O que eu quero, na verdade, é mostrar seres humanos inteiros e não pela metade. A minha avó era uma pessoa muito engraçada e ela dizia assim, uma vez ela me perguntou assim, estava passando, sei lá, o que era na época, um programa de TV, e ela olhou, estava cantando, para falar do tema da moda, né? Estava cantando a Sandy, numa época em que a mídia estava construindo aquela imagem da menina perfeita, ela ainda não namorava, e tinha toda aquela expectativa, quem é que vai namorar a Sandy, não sei o quê. Ela virou para mim e falou assim, Eliana, você gosta dessa menina? Eu falei,
avó, sei lá, não gosto nem desgosto, não conheço a pessoa, né? Tem uma voz bonita. Eu não gosto, não. Eu falei, mas por que a senhora não gosta, avó? Não existe ninguém assim. Não existe ninguém assim. As pessoas não são perfeitas assim. E ela tá virada e ela começou a falar um monte de coisa. E eu realmente, não existe ninguém assim. Então, quando você coloca as pessoas falam, eu não aguento mais ver o escravizado nas histórias e tal, mas o cara tava lá na nossa história. E a gente tem que dar humanidade para ele. Eu não vou falar dele, claro que sim, o Brasil é enorme. A gente não teve escravidão, a gente teve escravidões, né? Cada região do Brasil... vamos relativizar esse passado aí, mas cada região do Brasil teve um aspecto dessa prática completamente diverso da outra. Então, as pessoas tiveram experiências muito diversas. Então, mergulhar nesse mundo e trazer a humanidade dessas pessoas, devolver a humanidade retirada dessas pessoas, eu acho que cada vez, a questão é a literatura afro-brasileira, cada vez que alguém, né, uma escritora negra, um escritor negro escreve, na minha visão, ele devolve a humanidade. Seja nos seus personagens, seja para ele próprio, porque não o colocam naquele lugar. Então ele está desafiando, ele está sendo corajoso de se colocar num lugar em que a sociedade quer mais é que ele saia dali, né? A gente tem que furar essa Matrix, se a Matrix não nos quer, essa é a verdade. Então eu me preocupo muito com isso quando eu escrevo, de criar personagens que as pessoas acreditem, que não faça como a minha avó olhar e dizer, essa pessoa não existe. Porque aí quebra toda a magia da história, né? E ela não funciona, porque você olha isso aqui, essa pessoa não existe. A menos que seja intencional, né? Às vezes você realmente quer criar uma pessoa que não existe porque tem um propósito dentro da história. Aí é outra coisa. Mas criar um personagem que não seja um ser humano, que não tenha defeito, qualidade, que não tenha sonho, que não tenha, sabe, não tem sentido pra gente. Já fizeram, ou que seja sempre bonito, ou que seja sempre sensual, ou que seja sempre tenha sempre dotes físicos extraordinários, ou que seja o mocinho eternamente, ou que seja... Isso não cabe mais, né? Isso não ia. Então eu me preocupo com isso na hora que eu estou criando os personagens. Mas é difícil para a gente avaliar, né? Isso aí escrever é sempre um risco. Um livro é um sucesso, outro pode não ser. Então a gente tem sempre aquele frio na barriga na hora que você bota a criança no mundo, porque quando a história sai, ela já não é mais sua e chega no leitor com outra coisa. E por isso a gente tem que ter essa atenção mais que redobrada. E conhecer o passado, né? Conhecer o que já foi escrito. Conhecer, para você poder quebrar, você tem que... Vou quebrar com o quê? Se eu nunca li, se eu não sei, né? Aí a gente volta para o início da nossa discussão. É toda uma... É juntar uma série de referências para depois reconfigurar isso numa outra narrativa, né? Eu queria, além de falar um pouquinho de literatura, enfim, vocês já pontuaram aqui outros artistas, outras autoras que vocês leem, falaram já da importância do leitor, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que reafirmar toda vez que vem, né, mulheres negras falando de literatura. Acho que é super importante falar de quem está lendo, porque realmente é o que move, o que está movendo. Assim, essa mesa não aconteceria se as pessoas não percebessem que tem esse interesse, se não tivessem os clubes de leitura, se a gente não estivesse vendo mulheres negras nessa plateia, que é sempre muito bom. Mas eu queria saber o seguinte, e outras expressões artísticas com que vocês dialogam? Eu, por exemplo, eu escrevo poesia, mas eu adoro ficção científica. Eu agora tô pirada lendo afrofuturismo. Assim, eu acho que eu nunca mais vou ler um livro de ficção científica escrito por uma mulher branca na minha vida, porque eu tô apaixonada pela Octavia Butler. Eu queria que vocês falassem dessas referências que estão fora, às vezes música, obra de arte, o rap. Como é que isso faz parte do processo criativo de vocês? Eu gosto muito de fragmentação, de performance e do instantâneo. Aquele trabalho que nasceu.
né? Para escrever é chato, né, Wagner? Demora. O Wagner da Malê chegou ali, ele sabe disso. Ai, Wagner, tem prazo? Ai, meu Deus do céu. É bom, eu acho interessante quando a escrita pode ser uma performance. Você faz aquele texto, ele tem um sentido, né? Ele surge num determinado momento ou para um determinado propósito. Então, o meu diálogo com a performance, ele tem sido muito grande. Já participei de algumas, tem essa que eu falei, que é o Helicô, que está disponível aí no YouTube, que vocês podem ver. Já fiz outras assim, em escola, né, que eu acho que é uma possibilidade da gente convidar o nosso aluno a leituras. Quando ele vê uma performance, ele tem que fazer uma leitura, porque a performance, ela diz muito pouco como linguagem mais concreta, né? Ela dá uma espetada, uma cutucada, e depois esse despertar pode fazer com que ele produza uma outra linguagem, que é a linguagem escrita. Então, eu acredito que a produção literária, ela sempre é alimentada por tudo que eu vejo, seja no audiovisual, né, no cinema, no teatro, ou numa performance que reúne tudo isso, e obras também gosto muito de ilustração, gosto mais de ilustração, ilustração de livro, capa. Estou vendo ali, né, imagens. Eu acho que as imagens, elas também são textos muito fortes. Elas também, às vezes, ficam no nosso inconsciente. Quando a gente vai escrever sobre uma personagem, sobre uma pessoa, a forma como ela se veste vem de uma imagem que você viu e que fica reservada ali na sua mente. Então, eu acho que, para mim, literatura é performance. Eu acho que a arte é fonte de inspiração de qualquer maneira, né? A expressão artística é algo que penetra em você de uma forma, fala para a tua alma, né? Eu gosto muito de cinema. Eu não escrevo sem música, eu não consigo escrever sem música. Cada personagem meu, ou cada cena, eu preciso de uma música para entrar no clima. Tem uma coisa assim também, meio de interpretação, né? De você entrar naquela realidade através do estímulo musical. Quando eu acho a trilha certa, eu preciso achar a trilha sonora certa. Quando eu acho a trilha... tem um esporte chamado BMX, vocês conhecem, né? De moto e tal. Eu acho que é o único esporte que tem a música incorporada nele. Os atletas, eles escolhem uma música para a hora da competição. Então, o cara, ele tem um desempenho muito maior quando ele acha a trilha certa. E eu acho que isso acontece comigo também quando eu escrevo. Quando eu acho a trilha certa, então a música me instiga muito. Eu gosto muito de fotografia também, essa coisa da imagem, né? Outro dia eu estava andando na Avenida Rio Branco. Minha filha estuda no centro da cidade e eu tô lá sempre muito cedo. 7h pouca da manhã eu tô ali na Avenida Rio Branco com ela. E nesse horário cedíssimo tinha, assim, três sapatos. Um par feminino, novos. No meio da avenida, da calçada da Avenida Rio Branco. Par de sapatos de mulher, novos. E um pé masculino só. E eu procurei, cadê o outro pé? Gente, o que aconteceu ontem que só tem um par de mulher aqui novo e um pé só de masculino? E aí tirei a foto e fiz uma brincadeira na rede social. O que terá acontecido? Vamos fazer uma história. Aí as pessoas entraram e brincaram e tal. Aí um professor virou para mim e falou assim: olha, eu peguei essa foto e dei para minha turma. A minha avaliação foi o seu post no Facebook, porque eu peguei essa foto, dei para minha turma, foi a minha avaliação. Eles fizeram um conto, cada um fez um conto em cima daquela foto. O que aconteceu? Nossa, eu quero ler todos, né? Porque é isso, é aquela coisa assim que você olha e te estimula e você viaja, né? O que aconteceu ali? No outro dia eu passei em frente ao Campo de Santana e ali, né, fica um pessoal vendendo brechó, roupa e tal. Tinha um vestido de noiva intacto ali, né? Eu falei, nossa, que foto! Eu vejo a foto, né? Eu falei, nossa, olha essa foto! E eu quase que, nossa, um celular não alcança lá o Campo de Santana. Que foto maravilhosa, que história! Por que aquele vestido de noiva tá ali, né? Então, a fotografia, ela é muito estimulante, ela pode gerar muitas
muitas histórias, porque você capta um instante. Se eu tirar uma foto aqui, esse instante não vai se repetir jamais. Isso é muito fascinante para mim, né? E quando eu vou escrevendo, eu vou meio que fazendo cenas, né? Então é uma linguagem muito cinematográfica. Acho que quem lê imagina a cena, consegue imaginar a cena, porque eu quero botar sempre o cara lá dentro da história. Eu quero que ele sinta o cheiro, se der, né? Mas como fazer isso sem ficar chato, sem ficar didático, sem ficar muito explicadinho, né? Sem ficar... Como fazer isso? Então, as outras artes, a fotografia, a música, elas te estimulam e te conduzem para que você fale sem dizer, né? Para que a pessoa compreenda e entre no clima da história, sem que você precise ficar dizendo nos mínimos detalhes tão pequenos. E é bem, bem fascinante esse exercício. Bom, gente, acho que esse diálogo com outras artes também é uma coisa muito bacana, muito rica. Eu sempre fico preocupada, né, assim, numa mesa como essa, as pessoas sempre esperam que a gente fale só de vivência, né? E as vivências são importantes. Você tratou dessa questão de levantar as histórias da sua família, mas eu também fico pensando, assim... a questão de desromantizar o trabalho, né? Uma mulher negra autora, ela nunca é só uma pessoa que está indo lá contar uma história que ela já conhece. Então, tem um diálogo com as teses acadêmicas, com a performance, com as outras artes, e eu acho que a gente está cobrindo bem, assim, esse panorama e mostrando que não é simplesmente, não é nem inspiração, nem memória, é todo esse conjunto de experiências que vão se somando ao longo da nossa trajetória. Acho que a minha última pergunta aqui para encerrar é assim: livros que marcaram para vocês, e aí a gente abre para perguntas. Bom, vou falar então desse momento de retomada, né, de descoberta. Não que antes, os livros lidos antes não tenham sido marcantes, mas eu gosto muito do Ponciat, claro, né, porque é uma narrativa com tempos, com marcas, né, que tiram a gente da estrutura mais canônica, né, tem um recorte, um ritmo que eu acho muito apaixonante. E gosto muito do Terra Fértil, da Jennifer Nascimento, que é um livro, assim, você falou até do seu livro, né, que tem poemas longos. Esse livro da Jennifer também tem alguns poemas mais longos. Poderia falar de outros livros mais conhecidos, mas eu faço questão de trazer a Jennifer para a roda. Então, dois pontos: Conceição, né, que algumas pessoas talvez concordem comigo e tenham se sentido marcadas também, e deixo a Jennifer Nascimento como um convite para instigar novas leituras, novos leitores. Eu, na minha busca, né, também por outras, né, rechear mais a minha estante com mulheres negras, há um tempo atrás eu descobri a Paulina Chiziane, né, e maravilhosa. Então eu recomendo a Paulina. Eu acho que ela tem uma linguagem, porque é engraçado, a gente fala português, mas a gente não fala português, a gente fala brasileiro, né? E ela é moçambicana, então o português dela, aquele acento diferente, te leva para um outro lugar, te leva para uma outra, te faz descobrir palavras, porque tem isso também, né? A literatura tem essa coisa da artesania com a palavra é a nossa matéria-prima. Então, esse cuidado com as palavras, eu acho que o texto dela é muito forte, muito intenso. Sei lá, ao longo da vida a gente vai passando por fases, né? Sei lá, dos clássicos todos que a gente lê. Tem os óbvios Machado de Assis, né? Tem os óbvios aí Gabriel Garcia Marques, que a gente lê. Tem, enfim, uma série de autores que a gente tem ali na nossa memória afetiva até, né? Eu, como tenho
eu gosto muito da Lívia Natália, poeta, né? Ela tem... Os livros dela são incríveis, a poesia dela me toca muito, né? E quando eu falo que eu quero que o leitor sinta o cheiro, eu acho que a poesia é que te coloca nesse lugar do sentimento. Você tem uma prosa, eu vou descrever essa cena aqui, eu vou descrever, é uma coisa fria, mas quando você coloca uma pitada de poesia, você sente a emoção, se acontecer algo tocante, você vai conseguir atingir uma profundidade muito maior. E a Lívia, ela pega coisas absolutamente singelas e transforma genialmente. É muito linda a poesia da Lívia Natália. Então eu recomendo a Paulina Tiziane e a Lívia. Claro. Então, já que você falou da Lívia, falou de poesia, eu vou compartilhar com vocês, então, um poema meu e da Lívia Vidal, que é o Manifesto da Fé Menina. Feminar para acordar o mundo, parir novos verbos a partir do útero das antigas lutas. Santa, louca e puta, no frenesi da labuta, esculpir a mais pura poesia da pedra dura de cada dia. Respirar, performar e formar teias de amor, irradiar raios de carícia e doçura, ir aquecendo tudo o que está à nossa volta, criar elã fio a fio em meio a toda desordem de desafios. Caos, calma, clitóris, coração, coragem, caminhos de construção de uma teia afetiva para envolver, proteger, de ciclo a cio, sem deixar minar, estimular a fotossíntese afetiva, oxigenar e se articular para lembrar que toda pessoa tem direito à ternura, carinho, cuidado e beleza, mentes e corpos voltados para este fim. E lançaremos assim a Declaração Universal da Fé Menina.